A graça e a paz da igreja de Jesus sobre a igreja. Amém? Nos anos 60, o mundo passou por várias revoluções sociais. Entre elas, houve a Revolução Feminista. E muitas mulheres queimaram sutiãs em praça pública, como símbolo da opressão masculina sobre as mulheres. E houve um movimento muito forte para tentar aquilo que é chamado de igualdade sexual, né? E algumas feministas mais radicais começaram a buscar na psicologia explicações para as diferenças entre homens e mulheres, dizendo assim, não, homens e mulheres são diferentes por uma questão cultural, é imposição cultural. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, machista, em que os homens têm a última palavra, portanto, eles impõem à mulher condições de submissão. Então, esse discurso foi tão radicalizado que, nos anos 70, algumas empresas de brinquedos foram processadas por advogadas feministas porque separavam brinquedos por sexo. Então, tinha ala de brinquedo feminino e ala de brinquedo masculino. Isso era sexismo. Por quê? Na mentalidade dessas feministas, quando uma menina é estimulada a brincar com boneca, ela está aceitando um papel de submissão, aceitando uma situação de inferioridade em relação ao homem. E quando o menino é estimulado a brincar com carrinhos, ele não estimula o seu lado feminino, ele estimula só a dominação, o controle, o poder. Então, a diferença que havia entre homens e mulheres socialmente era reflexo dessa educação. Então, para acabar com isso, nós tínhamos que criar igualdade. Meninas brincariam com carrinhos e meninos brincariam com bonecas segundo a sua vontade. E algumas lojas que faziam essa separação foram processadas. Mas acontece que nos anos 70... Opa. Isso. Estou aprendendo a mexer nisso aqui. Tecnologia é uma coisa muito boa. Quando funciona... Agora vai funcionar. É só virar a caneta para o lado certo que funciona. As coisas começaram a mudar. Na mesma época que estava vendo esse discurso, um cientista chamado Roger Sperry, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por provar que os dois hemisférios do córtex cerebral são responsáveis por diferentes funções intelectuais. Então, ele conseguiu mostrar que o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro têm funções diferentes. Já se sabia que o lado direito controla o nosso lado esquerdo, que o nosso lado esquerdo controla o nosso direito. Mas o que eles perceberam? Que o lado direito do nosso corpo é a parte que se preocupa com as habilidades matemáticas, que estão com o raciocínio lógico matemático, com o domínio da palavra, expressões verbais, com a lógica, é o lado racional do cérebro, com fatos, dedução, análise, prática, ordem, letras de música, hereditariedade e percepção de detalhes. Então, o lado esquerdo, seria responsável pela nossa parte racional, a nossa parte lógica. E o lado esquerdo, pela criatividade, talento para as artes, habilidade visual, intuição, ideias, imaginação, o holismo, quer dizer, o todo, melodias, visão do todo, orientação espacial e multiprocessamento. Então, as habilidades emocionais, a sensibilidade seria do domínio do lado direito do nosso cérebro. Então, o hemisfério direito cuidaria da parte emocional e o lado esquerdo cuidaria da parte lógica. Isso foi importante porque passou-se, nessa época estava começando a Revolução Feminista, e aí nos anos 80, os cientistas descobriram que as mulheres têm um cérebro que funciona de forma diferente do homem. Através dos exames de ressonância magnética, todos aqueles exames de laboratório, quando o homem era estimulado com o mesmo estímulo aplicado à mulher ao homem, áreas do cérebro funcionavam diferente.
E começou a se perceber que a integração entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo da mulher é mais intensa do que do homem. Normalmente, o homem opera um hemisfério de cada vez. Quando ele usa a lógica, o hemisfério esquerdo, quando ele usa o sentimento, o hemisfério direito. E a mulher, não. A corda os nervos neurais que ligam um hemisfério ao outro, a troca é muito mais intensa. Então, quando a mulher conversa, quando a mulher fala, quando a mulher pensa, os dois hemisférios atuam ao mesmo tempo. E isso mostra que a mente feminina funciona de forma diferente do homem. Talvez aí explique por que quando você fala, o homem fica calado, né? Ele só está usando metade do cérebro. E aí nós percebemos o seguinte, que as mulheres, elas possuem habilidades sensoriais muito mais aguçadas que os homens. É aquilo que a gente chama de intuição feminina. Elas percebem pequenas e sutis mudanças de comportamento na família, e é difícil mentir para a mulher. Já tentou mentir para a sua mulher? Ela percebe na hora que você está mentindo. A única forma, eu vou dar uma dica para os homens, a única forma de você conseguir mentir para a sua mulher é no telefone. No telefone você consegue, porque não está te vendo. Mas mesmo assim você tem que ensaiar bastante. Se tiver câmera, não está dizendo aqui que também denuncia. Mas a única forma mesmo de você conseguir mentir para sua mulher é no telefone quando ela não está te olhando. Porque na cara a cara, olho a olho, você não consegue mentir para sua mulher. Porque ela percebe, ela tem sensibilidade para perceber tonalidades de voz, mudança de tonalidade. Ela tem a capacidade de perceber expressões faciais que te traem. E aí ela percebe que você está mentindo. Agora, homem não. Homem não tem essa sensibilidade, não tem essa habilidade. Então é por isso que a mulher ela consegue perceber quando a criança está doente, muda o comportamento, ela tem essa sensibilidade de perceber quando a criança não está bem. Quando um filho, percebe, o filho às vezes chega em casa calado, o pai nem percebeu que o filho chegou, a mulher já percebe, ele não está bem. Ele não falou isso, ele não fez aquilo, ele agiu de forma diferente. E a mulher, e isso a gente chama de intuição feminina. Então, o homem, meus irmãos, ele tem dificuldade muito grande de falar. E a mulher fala, por causa dessa diferença de funcionamento cerebral, o homem é mais direto e lógico na forma de falar. E a mulher, ela tem uma visão mais subliminar para falar, vamos dizer assim. A doutora Bárbara, o casal Bárbara e Alan Pease falaram o seguinte: o homem deve entender que quando a mulher fala sobre um problema, ela não espera que a resposta lhe traga uma solução. E a mulher deve compreender que o silêncio do homem não quer dizer que alguma coisa esteja errada. Isso a gente vê no relacionamento e é uma fonte de atrito muito grande, de falta de comunicação no casal. A mulher, ela conta as coisas e ela fala uma coisa e quer dizer outra. Quer ver uma coisa? Quando você está viajando com ela, com a sua esposa, e aí ela fala para você, você não está com sede? O que o homem responde? Não. E a mulher empurra. E aí, mais um pouquinho mais frente, 10 minutos depois, o homem percebe que alguma coisa não está bem, que ela ficou quieta. E ela pergunta, você está bem? Eu estou bem. E ela para de falar ali. Aí você diz, se ela ficou quieta, é que o negócio está feio, né? Aí você cutuca mais um pouquinho, você diz assim, não, alguma coisa está te incomodando, daí ela deslancha. Você não é sensível, você não percebe as minhas necessidades, e você não sabe o que eu sinto, você não me ouve. E aí o homem fica meio assustado. E ele pensa assim, o que foi que eu falei? Aí ele começa a relembrar, desde a hora que saiu de casa até aquele ponto da viagem, pensa assim, onde foi que eu errei? Ele errou no momento que ele não ouviu a sua mulher. Quando ela diz assim, olha, você está com sede? Você não quer parar para ir ao banheiro? O que ela está querendo dizer com isso? Eu estou com sede, eu quero ir ao banheiro, eu estou com fome, eu estou cansada da viagem, vamos parar aqui. Ela quer dizer tudo isso. Mas a mulher não vem com tecla SAP, né? E o homem, então, não está escrito legenda embaixo dela dizendo o que ela quer. E o homem insensível não percebe isso. Então, nem sempre aquilo que a mulher fala é aquilo que ela está querendo dizer. O homem já é direto. E o homem tem um outro defeito, que é o que o doutor
Alan e a doutora Bárbara perceberam. O homem sempre traz solução. E isso é um problema sério. Às vezes a mulher só quer se abrir com ele. Então, lá em casa nós temos um problema, porque os dois são professores. E eu, quando chego em casa, eu quero falar de qualquer coisa, menos de escola, né? Eu não aguento mais falar de escola. Até porque meus amigos são professores. Então, eu vivo dentro de uma escola, meus colegas, eu almoço com colegas da escola que são professores, eu vou para casa, minha mulher é professora, meus filhos vêm falar de escola, eu não aguento mais falar de escola. Mas a Sara também ela é coordenadora lá na Isaac de Curitiba. E aí, como todo mundo que trabalha na escola sabe, coordenação não é apenas supervisão pedagógica. Tem muitos problemas, muitos conflitos, muitos desentendimentos. Muitas picuinhas dentro de uma escola, né? E aí, o que ela faz? Ela começa a me contar que fulano fez isso, que o aluno fez aquilo, que o professor fez isso, que o professor deu piti, que não sei o quê, que teve um problema com um pai que não gostou e tal. E o que eu faço como homem? Não, você tem que agir assim, porque está errado, porque lá na escola aconteceu uma coisa parecida, então a gente traz solução. É isso que ela quer ouvir? Solução? Não. Porque no outro dia, sabe o que acontece? Eu chego em casa, a gente janta, aí fica no quarto lá, e ela começa a contar as outras histórias, os mesmos problemas. E eu fico pensando assim, como homem, mas eu já não falei o que ela tinha que fazer ontem? Por que ela está me contando tudo de novo hoje? E aí você começa de novo. Não, porque você tem que fazer assim, tem que ter uma postura, tem que tomar atitude, porque o certo é fazer isso, porque a lei diz aquilo, você dá a solução. Aí no outro dia, ela conta de novo outras histórias. Eu digo assim, meu Deus, ela não me ouviu. Não é eu que não ouvi. Ela não me ouviu, fui eu que não ouvi. Na verdade, o que ele está querendo? Apenas desabafar. Mulher só quer apenas contar o que ela está sentindo. E o que ela espera de você? Que você dê apoio. Que você diga assim, é mesmo? Faz essa experiência. Em vez de você dar a sugestão, fala assim, é mesmo? Você vai perceber que ela vai se sentir amada, querida, desejada, porque você é um homem sensível às suas necessidades emocionais. Eu já contei essa história e eu gosto porque mostra como a gente, às vezes, tem muito de troglodita, né? Quando uma mulher fala para você assim, lá em São Paulo, na estação do Tatuapé, tem o shopping Tatuapé de um lado, né? Tem 2 shoppings agora, né? Mas antigamente só tinha o shopping de quem vinha da direita, né? Quem ia da esquerda, só tinha o shopping. Agora tem o Bolivar do lado, né? E lá, bem na esquina, assim, bem na entrada, quando você saia do shopping, saia do metrô, entrava no shopping, tinha uma loja de calçado. E uma vez a Sara falou assim, e a gente sempre ia, quando eu morava lá, ou no Tatuapé, ou no outro shopping que tinha lá. Aí, estou esquecendo os nomes. Aí, a Sara um dia falou para mim assim, puxa, eu vi um sapato, uma sandália tão bonita na vitrine daquela loja. E eu falei para ela, por que você não comprou? Se você gostou, compra. É isso que ela queria ouvir? Não. Ela estava me dizendo o seguinte, olha, se você quiser me dar uma surpresa agradável, quer me dar um presente, vai naquela loja, na vitrine, e você vai encontrar esse sapato e me traz. Eu vou achar maravilhoso isso. Mas nós não pensamos assim, porque o nosso cérebro funciona de forma diferente. E o homem tem mais um defeito ainda. O homem é focado numa coisa só de cada vez. Quantas vezes... A Sara tem medo de sair quando eu fico em casa com as crianças. Por quê? Se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que fazer alguma coisa no computador, as crianças se batem, as crianças derrubam suco na casa, fazem uma sujeira na cozinha, eles fazem guerra de travesseiro no quarto, e eu estou lá no computador. Quando ela chega aqui, ela pergunta, o que foi que aconteceu aqui? Um atentado terrorista? Um terremoto? O que foi? Um vendaval? O que aconteceu aqui? Um tsunami? E eu digo assim, não aconteceu nada, está tudo normal. Homem é assim, ele tem essa dificuldade, porque ele é muito focado. Você pode observar, quando está viajando, o homem fica assim, concentrado na estrada. E ele se incomoda com falar com o homem, né? A gente se incomoda um pouco quando começam a falar muito, porque eles concentram a gente. E a mulher não, a mulher é muito facetada. A mulher, como ela tem os 2 hemisférios do cérebro funcionando simultaneamente, correntes elétricas, informações passando, sinapses, aquela coisa toda, o que acontece? Ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Um prodígio. Mulheres são fantásticas.
Mulher embala a criança com o pezinho aqui no carrinho, mistura a comida com a outra mão, atende o telefone aqui no ouvido e explica a lição para o filho com o outro braço. Não, dirigir, ela dirige bem, ela não consegue fazer baliza. O problema da mulher é a bendita baliza. O dia que acabarem com esse negócio de baliza, está resolvido, viu? Porque eu já arranquei algumas vezes o meu retrovisor por causa dessa mania do problema da baliza. Porque quando a gente sai uma vez, a gente estava tirando o carro, a Sara foi tirar o carro assim, e bateu e arrancou o retrovisor. Disse assim, você não viu? Eu estava olhando desse lado. Eu não consegui ver do outro lado. Mas essas são diferenças peculiares, porque a mulher ela tem um problema. Sabe por que as lojas, as construtoras têm maquete de prédio e apartamento mobiliado? Porque a mulher ela tem um probleminha com orientação espacial. Uma vez, quando o Nicolas era pequeno, como ele tem os olhos orientais por causa da mãe que é peruana, olho de índio, né, que é o olho oriental, parecia que ele era estrábico. Então a gente foi levar ele no oculista infantil, lá no Itaim Bibi. E eu inventei de dar um mapa para a Sara me orientar. Aí quando ela dizia assim, dobra direita, onde? Lá, já passou. Aí eu passei tanto nervoso que eu tive que estacionar o carro, estudar o mapa até o lugar que a gente tinha que ir, aí eu pude dirigir, porque senão na época não era tão comum o GPS. Mas eu passei muito nervoso com isso aí, porque a mulher tem essa dificuldade. É um problema que a mulher tem de orientação espacial mesmo. Então, pedir informação para a mulher nessa questão de localização plana, trabalhar com mapa, eu como professor de geografia sei disso. Trabalhar com mapa é realmente difícil. Eu, quando quero ensinar uma coisa abstrata com mapa, eu preciso usar maquete, eu preciso usar figuras reais, porque eu percebo que as meninas têm dificuldade. Desenhar, diz ele. Você percebe? Então, mas por quê? Porque são formas de pensar, de funcionamento do cérebro. Ninguém é melhor ou pior por causa dessas diferenças. Apenas são diferentes. E, às vezes, a gente não respeita essas diferenças que existem na mente do homem e na mente da mulher, e aí nós temos atrito, conflito, briga, estresse de graça. Porque a gente pensa como homem e não consegue entrar na pele da mulher para pensar como mulher. E a mulher, às vezes, não consegue entender como o homem pensa. Então, precisa haver essa troca de forma de mentalidade para poder haver comunicação. Por isso, eu gostaria de apresentar para os irmãos algumas dicas de como nós podemos melhorar a comunicação entre o homem e a mulher. Qual será o segredo de uma boa comunicação sem interrupção, sem queda de frequência, sem chiado na linha? Qual seria o segredo? Nós podemos indicar que o primeiro segredo de uma boa comunicação dentro da relação familiar, dentro do casal, é importante ouvir, escutar e compreender. A gente pensa que comunicação é falar. Comunicação é ouvir. Quando a mulher fala, o que ela está querendo dizer? Quando o marido fala, o que ele está querendo dizer? Então, não é o que eu estou querendo, não é o que importa na comunicação do casal, não é o que eu digo, é o que o meu parceiro está dizendo. Então, eu preciso ouvi-lo, eu preciso entendê-lo, eu preciso compreendê-lo. Aí está havendo comunicação. Se eu apenas... Porque o homem faz muito isso, né? O homem desliga. A mulher fala e o homem é desligado. Os irmãos sabem disso, que a mulher ela tem uma necessidade de falar mais do que o homem, né? É uma necessidade biológica. O homem, nós sabemos que o homem ele fala pelo menos 2 vezes menos do que a mulher durante o dia. Então, quando chega no final do dia, eu dou aula, eu passo a manhã toda falando. À tarde, eu passo a tarde toda falando. Quando chega a noite, eu já falei tudo que tinha que falar. O que eu quero ficar é quieto. E a mulher, apesar de ter falado de manhã e de tarde, ela quer continuar falando à noite. Então, e o homem, às vezes, não tem essa sensibilidade para perceber isso. Então, ouça, aprenda a ouvir aquilo que a sua mulher está dizendo. Aprenda a entender o que ela está sentindo. O que está por trás daquele comentário. É o primeiro segredo para a gente melhorar a comunicação entre o marido e a mulher. O segundo, que está relacionado com isso, compreender, o segundo segredo é não falar, mas ouvir. Olha o que nós encontramos aqui no texto bíblico. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 8:13.
E em Tiago, o apóstolo diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, antes, para ser um bom comunicador, antes de eu ser bom falador, eu preciso ser bom ouvinte. Tá certo? Bom, o terceiro segredo para podermos melhorar nossas relações na comunicação dentro do casamento é: só fale palavras construtivas e que edifiquem. Provérbios diz assim: a palavra proferida no tempo certo é como fruto de ouro incrustado numa escultura de prata. Provérbios 25:11. Isso significa o seguinte, irmãos: se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Se você tem alguma coisa boa para falar, fale, elogie. As pessoas, elas têm necessidade de receber elogios. E a mulher mais do que o homem. Nós sabemos que o homem, ele é visual. A mulher que quer agradar o homem, é só ela se vestir de uma forma mais... se arrumar, pentear o cabelo, colocar uma roupa nova, né? Dar um trato na paisagem, assim, na aparência, que ela já está agradando o homem. O homem se sente realizado com isso. Porque o homem é visual. Agora, a mulher, ela é extremamente auditiva. A mulher tem necessidade de ouvir constantemente que ela é amada, desejada, que ela é querida. Então, o homem pensa que porque ele trabalha muito, porque ele aguenta desaforo de chefe, porque ele mata um leão por dia, porque ele se dedica ao trabalho, porque ele quer dar o melhor para a família, porque ele quer dar o melhor carro, a melhor casa, o melhor passeio, a melhor roupa, a melhor educação. Ele quer oferecer os melhores bens que o dinheiro pode comprar para a família, que ele está provando o amor dele. E ele, às vezes, passa mais tempo no trabalho, envolvido com o trabalho, do que dando atenção para a esposa, dando atenção para os filhos. E eu vou falar o seguinte, como professor, hein? A maior parte dos problemas que eu tenho, não todos, mas a maior parte dos problemas que eu tenho de relacionamento com aluno que me dá trabalho, é apenas uma criança clamando por atenção dos pais. O pai trabalha demais, a mãe trabalha demais, ele vive mais tempo com a babá do que com outra pessoa. Ninguém presta atenção nas coisas que ele faz por bem. O que ele faz? Ele bagunça. Porque daí o pai vai lá na escola, porque daí a escola vai parar para chamar o pai vai conversar com ele. Então, se a única forma do meu pai prestar atenção em mim é eu bagunçando, eu vou bagunçar. Então, a maior parte das crianças apenas está clamando por atenção. E tem muitas esposas que também clamam apenas por atenção. Então, é importante que o homem diga: como você está bonita hoje, seja de verdade, né? Seja sincero. Como esse vestido caiu bem para você? Como você, em vez de ficar julgando, porque o homem faz muito isso, juízo de valor, é importante que o homem diga para a mulher: olha, como você tomou uma decisão sábia, eu acho que você foi muito inteligente, tomou uma postura, tenho orgulho de você. E seja sincero em falar isso aí. Você está fortalecendo a autoestima da mulher, porque é através da palavra que ela constrói a sua autoimagem. Então o homem precisa escrever isso. E um segredinho também. É importante que ele elogie sua esposa para a mãe dela, porque você sabe que ela vai contar para a filha. E um recado contado pela mãe tem mais peso. Então, diante da sogra, você chega para ela e diz assim: olha, sua filha é maravilhosa, você preparou a sua filha assim, uma ótima esposa. Você deve ter muito orgulho da sua filha, porque a sua filha realmente é especial. Você foi uma ótima mãe, porque educou ela, soube educá-la. Todos esses elogios vão chegar na sua esposa. E ela vai ficar mais feliz. E eu vou contar uma coisa para os irmãos. Se você for carinhoso, atencioso com sua esposa, lá fora, quando ela estiver trabalhando lá, sempre tem o aproveitador, né? Das mulheres carentes. Então, quando chegar aquele espertalhão, o famoso Big Richard, que nós conhecemos por Ricardão, se ele chegar para sua esposa e dizer assim: olha como você se veste bonito, com decência, né? Porque mulher crente, né? Seu cabelo é muito bonito. Sabe o que a sua esposa vai dizer? Ou vai pensar? Eu sei disso, seu bobo. Meu marido fala isso todos os dias. Agora, se você não fala isso para sua mulher, e o Ricardão fala, sabe o que ela vai dizer? Vai pensar: é mesmo? Será que é verdade? Não, não é comigo. Daqui a pouco, ela vai começar a ouvir o canto da sereia, o canto da serpente. Percebe? Então, é uma forma de você proteger seu casamento, proteger sua esposa, proteger a intimidade da família, é você fortalecer
a autoestima dela com elogios sinceros. Você falar aquilo que você sente e pensa e perceber o seu esforço em te agradar. Então, para a mulher é muito importante ouvir isso, certo? Então, se você não puder, se você tiver que falar alguma coisa, fala para elogiar, não para criticar. Outra dica também, que está relacionada com isso, você deve procurar ser positivo nas suas afirmativas, insertivas. Eu já vou mostrar alguns exemplos disso. E, quando for possível, admita que você está errado. O homem tem um problema muito sério. Quando ele comete um erro, quando ele comete um engano, ele não admite porque acha que isso é sinal de fraqueza. Que ele vai não estar sendo o homem... porque a gente sempre tem aquele ideal, né? Então, se você errou, e você admite que errou, você está mostrando que você não é tudo aquilo que você prometeu ser, que você não é o homem que a sua mulher espera. Não, se você errar, você tem que chegar para ela e dizer, se você foi grosso, se você foi impaciente, se você cometeu um deslize com a sua esposa, você tem que chegar para ela e confessar, e pedir desculpa. Isso fortalece a relação, porque mostra que você não é intocável, que você não está no pedestal, que você é de carne e osso como ela. Cria empatia. Abre o coração. Gente, se você não puder abrir o seu coração com sua esposa, vai se abrir com quem? E essa coisa da rigidez moral, do homem que não erra, isso é doentio. Isso só traz sofrimento. Quer dizer, perante a sociedade eu sou irrepreensível. Perante a igreja eu sou irrepreensível. Na minha casa eu sou irrepreensível. Quem é de verdade que nunca cometeu um engano, nunca errou e nunca cometeu um deslize? Só Jesus mesmo. Portanto, quando você confessa que você errou, você está se tornando apenas humano. Você está apenas se tornando acessível. Você está se tornando igual à sua esposa. Então você está abrindo porta, não fechando. Ela não vai perder o respeito por você porque você foi sincero. Ela não vai perder a sua admiração porque você reconheceu que errou. Pelo contrário, só vai aumentar. Então, em vez de a gente colocar uma máscara de perfeição, assuma suas fraquezas. Outro conselho também muito útil é evitar discussões sobre minúcias. Quanto estresse, porque está uma toalha jogada no chão, uma toalha molhada jogada no chão. Quanto estresse, porque o homem, a chave do carro, não consegue achar a chave do carro. Esses dias eu cometi uma barbaridade com meu filho mais velho, porque eu comprei um bolo de chocolate, por sinal, e eu estava louco para comer aquele bolo. Como eu falei para os irmãos ontem, lá em casa, açúcar é um problema sério. E aí eu pedi, Nicolas, leva esse bolo lá para cima que a gente vai dividir lá. E tem que ser, lá em casa, bolo de chocolate tem que ser dividido na régua. E no compasso, porque senão dá briga. Ele ganhou um pedaço maior que o meu, e isso dá confusão. E quando ele foi subir a escada da parte de baixo para a parte de cima da casa, ele sim bananou lá com o pacote, o negócio foi, puxou e puf! Lá se foi meu bolo de chocolate. Lá se foram meus sonhos, minhas esperanças. Eu subi até o 7º céu, eu desci. E eu fui muito duro com meu filho. Bobagem, gente. Que bobagem. Porque tudo isso por causa de um bolo de chocolate não vale a pena. Depois que passou a raiva, né? Aí bate o remorso. Poxa vida, eu não precisava ter sido tão duro com ele. Simplesmente eu tinha ter dito para ele, isso acontece, filho. É uma ótima oportunidade de você mostrar que a gente erra, né? Meu filho, o certo seria, meu filho, isso acontece. Sempre lá em casa a gente tomou a postura seguinte, quando os meninos estão ajudando, se eles quebrar alguma coisa, ninguém ralha com eles. Porque é normal uma criança quebrar um copo, quebrar um prato. Tanto é que lá em casa a gente não tem dificuldade de encontrar 2 pratos iguais, né? E copo, a gente não tem 2 copos iguais, há muito tempo. Por causa disso aí, porque quebra muito, né? Quebra, vai quebrando, e a gente nunca ralhou por ele. Porque não vale a pena você brigar porque quebrou um copo, não vale a pena você brigar porque virou, por mais que seja um bolo de chocolate, não vale a pena você fazer confusão por causa disso aí. E quantas vezes dentro do casamento você faz confusão porque não acha a chave do carro? A mulher faz confusão porque o camarada deixou o sapato no meio da sala. A mulher faz confusão porque o homem esqueceu a toalha, não baixou a tampa da privada, ou essas coisas assim. Não vale a pena. O estresse familiar, a paz familiar vale mais do que isso.
E um conselho prático para os irmãos, como eu falei para os irmãos, evite reclamações. A Bíblia diz assim, ó, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso, Provérbios 27:15. Você sabe aquela mulher rixosa, que a Bíblia chama de rixosa? Você sabe quando, na Palestina, as casas, no tempo de Jesus, no tempo do Antigo Testamento, elas eram cobertas com madeira, com vigas de madeira, e depois colocado barro por cima e socado. Então, como eram planas, e tinha o beiral. Quando chovia, o que acontecia com a água? Ela empoçava. E como era barro, aquela água infiltrava pelo barro e começava a pingar dentro da casa. Então, às vezes, chovia mais dentro da casa do que fora. Provérbios, Salomão, sabendo disso, o que ele fala? É melhor você morar numa casa cheia de goteira do que você ter uma mulher rabugenta em casa. É aquela que reclama sempre. Já viu aquele tipo de mulher? Quando o cara está dirigindo... Eu presenciei isso. Você vai dirigindo, você vai sair de carro com a pessoa e você vai no banco de passageiro e a mulher diz assim, olha o sinal vermelho, olha o quebra-mola, olha o carro vai atravessar, ou vai passar por cima, vai bater. Meu, tem homem assim? Tem um lado feminino muito desenvolvido, né? Mas dá vontade de você pedir, com licença que eu vou a pé, tá? Eu vou de ônibus. Ou pior ainda, eu acho que pior do que a mulher que reclama de tudo, porque fulano, olha só, fulano, que é teu colega de trabalho, foi promovido, você continua no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário há tanto tempo, e fulano comprou um carro melhor para a mulher, deu um presente para a mulher e você não me dá nada. Faz esse tipo de comparação. Meu pai faz isso, você não me faz. Isso é horrível, certo? Então, a mulher que fica reclamando o tempo todo, ela cria um clima muito ruim dentro de casa. Então, evite reclamações, evite esse mal-estar. E, finalmente, aceite os sentimentos dos outros. Veja o que diz Paulo. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Então, nós precisamos, dentro do casamento, tomar um voto, tomar uma atitude. Se nós quisermos que haja paz dentro de casa, se nós quisermos que não trinque a relação, que não tenha feridas no casamento, no casal, nós precisamos aprender a falar palavras de bondade, antes de palavras ásperas, e nós precisamos ter paciência, e precisamos, como diz o apóstolo Paulo, perdoar. Tem gente que tem uma memória de elefante para defeito, né? Você lembra, 10 anos atrás, tem gente que hoje está lembrando o que aconteceu no último aniversário da igreja, quando inaugurou essa igreja. Você lembra no dia que inaugurou essa igreja que você fez isso? E ela está cobrando ainda. Então, o passado é passado. Aquilo que ficou é a história do casal, aconteceu. Mas não traz de volta, não ressuscita esses mortos. O que aconteceu, os erros que a pessoa cometeu, os erros de atrito que vocês tiveram, os problemas que houve no casamento de vocês, e já passou, é passado, fica lá, enterrado lá. Não traz toda hora jogando na cara da mulher isso, ou a mulher jogando na cara do homem isso. Porque isso só vai prejudicar a relação de vocês, só vai afetar o amor de vocês. E, na prática, evite. Algumas dicas para os irmãos, práticas. Evite. Não fique corrigindo as pessoas em público. Você vai contar, está numa rodinha de irmãos da igreja, sábado, depois do pôr do sol, você está entusiasmado contando uma história. Porque o meu vizinho tem 3 filhos. E a mulher diz, não, meu bem, é 4. Então, ele tem 3 filhos e um entrou na faculdade agora, esse ano, e vai fazer medicina. Não, meu bem, é enfermagem, não é medicina. Tá bom, ele vai fazer enfermagem. Então, ele estava me contando que lá na faculdade, quando foi fazer a inscrição, não, meu bem, foi no primeiro dia de aula. Toda coisa que o homem conta, a mulher está toda hora corrigindo na frente dos outros. Isso é muito ruim. Isso é muito desgastante. Isso desautoriza o homem perante as pessoas. Então, evite fazer esse tipo de coisa. Lembre-se que importante não são as palavras, mas mais importante são as pessoas. Em outro lugar, observe as suas próprias palavras. O que você está falando? Gente, uma coisa é eu dizer assim, eu te amo. E outra coisa bem diferente é dizer, eu te amo. A mesma palavra, mas a intenção é diferente.
Então, cuidado com aquilo que você está dizendo. E outra coisa, você sabe que casal, quando vive muito tempo junto, ele se conhece tanto que ele tem um poder muito grande de ferir a esposa. Assim como a esposa tem um poder muito grande de ferir o marido. Sabe onde dói, sabe onde é a ferida. Então ela vai direto lá, na jugular. Então, cuidado com isso. Isso não vai fazer você ganhar nada, isso não vai aproximar vocês, isso não vai construir uma boa relação, isso só vai prejudicar. Então esquece, deixa de lado. Outra coisa também é controlar o volume de voz. Tem pessoas que controlam pela voz. Eu sou uma pessoa assim. Eu, quando quero impor alguma coisa, eu quero impor a minha vontade, eu começo a aumentar a tonalidade da voz. Daqui a pouco eu estou parecendo um soprano lírico, né? Cantando uma oitava acima do meu tom natural. Na sala de aula eu falo isso, eu faço isso. Com meus filhos eu faço isso. E com a Sara não deixa, né? Ela diz assim, eu não sou seu filho para você falar assim comigo. Daí ela me chama a razão. Mas, normalmente, o homem costuma controlar as pessoas pelo tom da voz. Ele aumenta, ele engrossa o tom da voz para intimidar. Evite esse tipo de coisa. Certo? Fale com naturalidade. Porque o que diz a Bíblia? A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Palavras que devem ser evitadas, gente. Palavras que devem ser evitadas. Não fale, você nunca. Você sempre faz isso. Você sempre deixa a casa desarrumada. Você nunca me ajuda. Você nunca leva o lixo para a rua. Você nunca ajuda a cuidar dos filhos. Você nunca lava a louça. Você só faz sujeira. Sempre. Eu não falei? O homem gosta de falar isso, né? Eu não te disse? Eu não falei? Eu não avisei? Outra coisa que você deve evitar. Não quero discutir esse assunto. Não, esse já para mim já basta. Isso eu não quero falar mais sobre isso. Outra coisa. Quando é que você vai aprender? Quantas vezes tem de dizer a você? Esse tipo de coisa, nada disso edifica. Agora, o que você deve estimular? Palavras que devem ser cultivadas. Eu acho que são ótimas. Você é fantástico. Você é fantástica. Você cozinha melhor que minha mãe. Eu preciso de você. Eu não sei viver sem você. Se não fosse você, eu já tinha afundado. Graças a Deus eu tenho você. Ajude-me, por favor. Eu estou precisando do seu socorro. Bem, cometi um erro. Ai, ai, ai. Lá em casa eu uso flor. Quando eu quero mostrar que eu fiz uma besteira grande, é o tamanho do buquê. Quando é uma besteirinha, é uma flor só. Agora, quando o buquê é grande, é que a bobagem foi grande. Então ela já sabe. O que você fez de errado? Você aprontou, né? Sinto muito. Preciso do seu conselho. O que você acha? Obrigado. Gosto muito de você e, principalmente, eu te amo. São as coisas que você precisa dizer todos os dias em casa. Então, a pergunta que fica no ar é essa. Como melhorar a comunicação no seu casamento? Você deve ser romântico. E é o tema da palestra de hoje à tarde. Nós vamos falar sobre a linguagem do amor e mostrar como uma pessoa pode demonstrar amor em casa, como ele pode falar de amor para a esposa falar de amor para o marido, de uma forma que seja compreensível. Percebe? O cérebro da mulher é de um jeito, o cérebro do homem de outro. O homem fala japonês, a mulher fala inglês. O homem fala português, a mulher fala alemão. São línguas diferentes. Nós precisamos aprender o alfabeto do nosso parceiro, a linguagem do nosso parceiro para poder entendê-lo. E ela precisa entender a nossa linguagem. Quando houver essa compreensão, haverá comunicação no casamento. E a melhor forma de se fazer isso é através do romantismo. Nós falamos ontem que as principais causas de divórcio no mundo são 4. Uma foi o dinheiro, foi o que nós abordamos hoje. A segunda causa é a questão da comunicação. Atrito, problemas da comunicação. E a terceira causa nós vamos abordar hoje à tarde, a falta de romantismo. Como ser um romântico? Como resgatar o romantismo? Como voltar àqueles dias
que a conversa não acabava nunca. Você lembra disso? Quando você estava tentando conquistar a sua amada, era 8 horas da noite, o assunto não acabava. 10 horas da noite, o assunto não acabava. 11 horas da noite, o sogro tinha que chegar e dizer assim, olha, vamos dormir porque o rapaz quer ir embora, né? E aí ela levava até o portão e dava 11h30, meia-noite lá a conversa no portão, e a conversa não acabava. Casou, acabou o assunto. E todo dia era dia de festa. Ah, hoje nós vamos celebrar o nosso primeiro encontro. Ah, hoje nós vamos celebrar o nosso primeiro dia de namoro, ou o dia que nós começamos a namorar. Hoje nós vamos celebrar o dia, e assim, todo dia é dia de festa. Depois que casa, o cara não lembra nem do dia do casamento. Nem no aniversário da mulher, às vezes, ele esquece. Como resgatar isso? É o que nós vamos ver hoje à tarde. Que Deus nos abençoe para melhorar nossas relações e nossa comunicação dentro do casamento. Amém?